Olá, meus queridos, aqui é Silvana Macedo do Instituto Liderança Moderna e hoje nós vamos falar sobre como a programação neurolinguística pode contribuir para alavancar os seus resultados na liderança. Fica aqui comigo, daqui a pouco um conteúdo de super valor. Olá, e vamos falar agora sobre programação neurolinguística na liderança. Como a PNL pode contribuir para elevar os resultados desse líder? Antes, vamos falar rapidamente sobre o que é programação neurolinguística. No vídeo a seguir, falarei um pouco mais, de uma maneira mais detalhada. Mas o que seria a PNL? De acordo com os especialistas, ela é uma tecnologia mental que leva ao sucesso. E ela impacta tanto no lado pessoal, profissional, negócios, relacionamentos. Eu até poderia dizer que a PNL funciona como se fosse o ensino básico da vida, porque ela ensina como a gente utilizar o potencial que a gente tem, mas não sabe como colocar isso a serviço do mundo. E então a PNL vem com técnicas e ferramentas para contribuir para esse autoconhecimento. E afinal, se eu quero colocar o meu lado pessoal no nível superior, meu lado profissional, meus negócios, meus relacionamentos, não tem outra saída senão através do autoconhecimento. Afinal, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo sobre as minhas potencialidades e mais eu consigo colocar isso a serviço de algo maior. Então, para isso que a PNL serve. E a programação neurolinguística na gestão e liderança. Primeiro, o que é gestão e o que é liderança? A gestão, ela contempla os aspectos sobre tomadas de decisões, gestão de fatos, dados, números, gestão de processos, tudo isso está ligado à gestão. E qual é a parte do cérebro que comanda a gestão? O seu lado racional cognitivo. Já um líder, para ele ser completo, é importante que ele também desenvolva o seu lado de liderar. E o que seria a liderança, então? O desenvolvimento das pessoas, esse apoio para o crescimento e desenvolvimento da equipe. E qual parte do cérebro que demanda as habilidades de liderança? O lado emocional, ou o lado direito do cérebro. Então, observa que riqueza quando você consegue, então, juntar os dois lados, você se torna um líder, um gestor mais completo. Afinal, tem uma pesquisa de Harvard que diz o seguinte, imagina as pessoas saindo de Harvard, tecnicamente elas teriam que se dar muito bem no mercado, e não era isso que acontecia. Então, eles foram fazer uma pesquisa para entender melhor o porquê desse fenômeno. E o que eles entenderam? Que 15% do sucesso de alguém se dá pelas habilidades técnicas. 15% habilidades técnicas. Qual é a parte do cérebro que comanda habilidades técnicas? Racional cognitivo. E 85% do sucesso de alguém se dá pelas habilidades de liderança ou habilidades de se relacionar com o outro. E agora a pergunta, o que precisa para eu me relacionar bem com o outro? Precisa antes eu ter um bom relacionamento comigo mesmo. E então, esses aspectos desenvolvidos nesse líder vai fazer com que ele alavanque os resultados para a organização. E aí o líder tendo ferramentas e técnicas para alavancar resultados individuais do seu time, isso com certeza irá impactar no resultado global. Afinal, o resultado do líder é o resultado da sua equipe. Então, quanto mais esse líder tiver ferramentas ou embasamento para desenvolver o seu time, melhores serão os seus resultados. E o que esse líder é importante que ele desenvolva? Aqui a gente traz os conceitos de Blanchard e Hershey, que ele fala sobre a psicologia para administradores. Então, o primeiro desafio desse líder é desenvolver o saber fazer. E como assim? Então, esse líder é importante que ele tenha habilidades ou meios para ensinar as pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. E para ensinar, tem técnicas e ferramentas que podem contribuir para essa missão. Então, no ensinar, ele vai atuar basicamente no como se faz e vai também estabelecer regras e mostrar como que funciona aquele espaço ou aquele ambiente. O segundo aspecto desse líder é acompanhar e orientar esse liderado para que ele possa perceber o quanto que o liderado já evoluiu.
e aí sim orientar melhor para o trabalho que ele está sendo feito. Então ele verifica se o que foi ensinado está sendo implementado e avalia a segurança desse colaborador para a execução dessa tarefa. A segunda parte é desenvolver o querer fazer, ou seja, o colaborador já sabe, mas ele só faz se ele quiser. Então, como que esse líder vai desenvolver o querer fazer? Qual habilidade ou competência esse líder precisa para desenvolver o querer? Habilidade de persuasão, de motivar, de conquistar as pessoas, de desenvolver esse querer. Então, aqui nesse aspecto, ele vai atuar mais como um apoiador. E aqui nessa atividade, então, ele atua muito com feedbacks. E tem feedbacks produtivos, tem feedbacks que são de orientação, feedbacks de elogio, feedbacks aí para fazer com que o colaborador saiba se o que ele está fazendo está sendo interessante ou não para a sua função. E aí, por fim, quando esse colaborador estiver pronto, aí esse líder já pode liderar. E quando o líder chega nesse aspecto aqui do querer fazer e já conquistou isso do seu time, então ele já terá conquistado uma equipe de alta performance. Então, o primeiro aspecto é ensinar, segundo, acompanhar, terceiro, apoiar esse liderado e, por fim, a delegação. Então, imagine o seguinte, você já é craque no que faz, e aí tem um líder que ainda adota o estilo ensinar, ou seja, quer que você faça do jeitinho dele, como que você vai se sentir. E agora, por outro lado, você está começando nessa nova atividade, o líder não preparou você e já delega a função, já quer que você saia fazendo como se já fosse expert no assunto. Como que você se sentirá? Com certeza vai ter muita insegurança para a execução dessa tarefa. Então, esse caminho, essa trajetória a ser percorrido por esse líder pode fazer toda a diferença na formação de equipes de alta performance. E como a gente diz, empresa de alta performance é reflexo de equipes de alta performance. E quem que faz com que essa equipe tenha alta performance? A liderança. E o que faz com que essa liderança consiga desenvolver essa equipe? O seu próprio desenvolvimento. Afinal, mesmo que esse líder não fale nada, se ele estiver muito bem alinhado internamente, só a presença dele já contribui para que essa equipe tenha um excelente desenvolvimento. Então, esses são os aspectos do desenvolver. E agora, as ferramentas da programação neurolinguística, elas contribuem também para o empoderamento do ser líder. Então, foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa, algum tempo atrás, 44 mil colaboradores na ocasião. E aí tinha sido implementado um baita projeto de liderança. E esse projeto, nos 6 primeiros meses, ele, dava muito resultado. Só que depois de 6 meses começou a decair. E eles foram investigar o porquê disso. E então, os líderes diziam, nossa, esse negócio funciona, mas se eu deixar com que esses caras cresçam, daqui a pouco eles vão me engolir. Afinal, são como leõezinhos. Se eles crescerem, eles engolem os outros. E nesse sentido, qual é a mensagem que fica aqui nesse aspecto? Se o líder não tiver uma boa autoconfiança, não tiver uma boa autoestima ou uma competência emocional bem desenvolvida, ele não dá espaço para o seu time crescer. E, pasmem, isso é visto também em donos de negócios, muitas vezes. Ele não tem competência emocional para deixar com que o seu time cresça, se desenvolva e gere muitos resultados. E aí impactando de alguma maneira nos resultados do negócio. Então é dessa forma que a programação neurolinguística pode contribuir para a gestão e liderança, começando por esse líder, compartilhando ferramentas e técnicas para que essa liderança tenha um maior empoderamento do seu papel e com isso possa gerar resultados ainda maiores. Então, pensa nisso. No próximo vídeo falarei um pouco mais sobre o que é programação neurolinguística. Um grande abraço e até a próxima!